Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo do 29 ao 39. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estavam te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza? Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem, onde no dia de sábado Jesus vai na sinagoga e ali faz um exorcismo naquele homem que, possuído pelo demônio, o demônio reconhece que Jesus é o Santo de Deus. Depois de sair da sinagoga, Jesus, junto com seus companheiros, Tiago e João, vão lá na casa de Simão e André, lá na casa de Simão Pedro, irmão de André. E lá chegando, eles informam a Jesus que a sogra de Pedro está muito doente. Está com febre, está paralisada na cama. Então Jesus se aproxima dela, pega a sua mão e ajudou-a a se levantar. E na mesma hora, a febre desapareceu. Aquela mulher paralisada pela febre, pela doença, quando ela se recupera, ela se coloca em serviço de Jesus e dos outros discípulos. E ali levaram vários doentes possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu ali na frente da casa de Pedro, onde Jesus ensinava, curava e fazia os exorcismos. E quando é de madrugada, no outro dia, Jesus se levanta bem cedo, ainda escuro, e vai para um lugar deserto para rezar, para estar em comunhão com o Pai. Jesus é o Filho, mas ele vem fazer a vontade do Pai. E ali, quando os discípulos que acordam e procuram Jesus e não encontram, saem à sua procura. E ali querem que Jesus volte, porque já tem mais pessoas. Ali mesmo Jesus insistindo para que eles não espalhassem, porque a notícia que foram curados ou que foi feito o exorcismo, porque Jesus não queria ser um curandeiro, não queria ser um mero milagreiro, porque não foi esse o motivo que Jesus, que o Verbo se encarnou. O Verbo se encarnou para poder pagar a nossa dívida, a dívida com o pecado. Jesus fazia os milagres, as curas, os exorcismos, como um sinal da sua autoridade e poder, para mostrar para aquelas pessoas que ele verdadeiramente era o Messias, que ele verdadeiramente era o Filho de Deus.
Mas Jesus fala que ele não pode ficar preso num lugar só, que ele tem que andar por toda a terra de Israel, e ali Jesus se coloca em missão. A missão de anunciar a boa nova, anunciar a face e misericórdia de Deus para tantas outras pessoas, anunciar o seu evangelho, pois foi para isso que ele veio. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos nosso Senhor Jesus Cristo, os seus milagres, como sinais, como sinal da autoridade de Deus, como sinal do amor de Deus e como verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E que nós também possamos ser curados dessa paralisia, a exemplo da sogra de Pedro, e possamos também nos colocar em serviço do reino de Deus, porque o discípulo deve imitar o mestre. E Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. E essa é a missão do discípulo. Escuta a palavra de Deus, coloca em prática e serve os seus irmãos e ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.